E se você pudesse receber mensalmente um aluguel de shopping center, hospitais, galpões industriais, salas comerciais? Bom, isso é possível e com pouco dinheiro. Vamos aprender sobre fundos imobiliários? Invista em conhecimento. Vamos que vamos! Olá pessoal, como vai? Espero que tudo bem. Hoje nós vamos falar de mais um tipo de investimento no ramo imobiliário, que é fundos imobiliários. O investimento tradicional, que eu acredito que você que está vendo esse vídeo pode até não ter um grande conhecimento, mas tem ideia do que é. Você compra uma casa, reforma, aluga ou vende. Ou compra um terreno, constrói essa casa, aluga ou vende. Tem pessoas que preferem alugar e vai recebendo mensalmente aquele aluguel. Tem aqueles que compram o terreno, fazem a casa e revendem aquela casa e ganham o dinheiro da diferença que ele gastou para todo esse processo. Bom, a parte difícil e a má notícia é que a grande maioria não consegue fazer esse tipo de investimento da maneira tradicional. Porque você mal tem dinheiro para comprar sua casa, se é que conseguiu dinheiro para comprar sua casa, porque é difícil, para comprar um terreno, para construir e revender. Isso acaba ficando para poucos no Brasil onde nós vivemos. Porque todo o dinheiro empregado ainda tem documentação, tudo aquilo que é muito difícil. Mas e se você pudesse investir com menos de R$ 100 ou um pouco mais de R$ 100 e ir garantindo esse tipo de investimento? Isso é fundo imobiliário. Investimento tradicional é como eu falei para você, é comprar um terreno, constrói e revende ou aluga essa casa. Fundo imobiliário também investe em ramo imobiliário, ou seja, em prédios, galpões, entre outros. Mas antes de eu continuar, eu vou te pedir uma ajuda muito grande, que você se inscreva no canal se ainda não é inscrito e também compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e deixa aqui nos comentários aquilo que foi novo para você ou que não foi, ou se você quer aprender algo mais aprofundado. Porque nesse vídeo não vou estender muito, não vou olhar no detalhe o que é vacância, o que é tipo de administração, gestão, ou olhar a forma de dividendos, não vou falar disso. Vou falar exatamente o que é um fundo imobiliário. Entendendo que você que está aqui não tem um conhecimento e você quer saber de maneira passo a passo o que é cada tipo de renda variável. Eu falei em outro vídeo sobre ações, que vai ter aí no card aparecendo para você. E hoje nós estamos falando de fundo imobiliário e já falamos um pouco sobre renda fixa. Se você não viu ainda, também tem um cardzinho aí. Bom, fundos imobiliários, um grupo de investidores, eles se juntam como um condomínio de investidores e querem investir no ramo imobiliário. Esse grupo de investidores, eles têm várias maneiras de empreender no ramo imobiliário. Fundos imobiliários, existem 4 categorias e dentro dessas categorias tem subcategorias que vão se desenvolvendo. Existe o tipo tijolo, que é quando existe um imóvel físico atrelado a esse fundo imobiliário. Só a caráter de exemplo, não é uma recomendação. Por exemplo, tem o VISC11. Esse fundo imobiliário, ele é só de shopping center. Então, dentro desse fundo imobiliário, tem muitos shopping centers ali que eles compraram. E dali que sai a renda deles. Alguns chamam de fundo de renda também, mas é mais conhecido como fundo de tijolo. Uma segunda categoria nós temos o fundo de papel. Fundo de papel é porque não tem um imóvel físico atrelado a esse fundo. Ele não comprou um imóvel físico igual de shopping center, mas sim ele tem títulos, ele tem certificados de recebíveis, direito a receber, do ramo imobiliário. Por exemplo, que pode se resumir essa frase inteira que eu falei como CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários. Também pode ser atrelado a LCI, Letra de Crédito Imobiliário. Ok? Então eles têm títulos atrelados a esse imóvel, a esse empreendimento, e eles recebem esse título. Vou dar um exemplo de um fundo de papel para você, para ficar bem claro. Quando você investe num fundo de papel,
O fundo de papel, como que funciona? Um exemplo básico. Imagina que existe um galpão, onde uma empresa aluga esse galpão para poder exercer as suas atividades. Pode ser ele logístico para armazenamento, pode ser ele para outras coisas. Mas dando um exemplo, como se fosse um galpão logístico. Essa empresa que fez a alocação desse galpão, ela pode quitar, né? Ela quer fazer um contrato de 5 anos. Ela pode pagar esses 5 anos, ou ela pode simplesmente fazer um contrato para poder estar recebendo os aluguéis que vão ser pagos durante esses 5 anos. Quem alugou, que é dono daquele galpão, ele gera títulos através de todo um processo de uma securitizadora, e esses títulos, eles geram esses certificados de recebíveis, o direito de receber o valor daquele aluguel, ou na totalidade, mas na grande maioria das vezes é parcelado, mês a mês. Esse grupo de investidores que comprou esses títulos, eles emitem cotas, porque diferente de ação, no mundo dos fundos imobiliários você não é um acionista, você é um cotista. Então, todo o lucro que aquele fundo imobiliário vai recebendo, ele vai repassando para os seus cotistas de maneira proporcional. Que é isso? Quanto mais você tem, mais você recebe. Nós temos também uma terceira categoria, que é o híbrido. O híbrido é um pouco mais novo no mercado de fundos imobiliários. O híbrido, ele tem uma mistura de fundos imobiliários. Ele pode ter do tipo laje do tipo tijolo, porque laje é um tipo, uma categoria, uma subcategoria de tijolo, certo? Quando você pega o tipo tijolo, tem tipo desenvolvimento, laje corporativa, agências bancárias, entre outros. Mas não é tipo laje. O híbrido, ele pode ter um tipo tijolo dentro dele, como também ele pode ter um tipo papel. É como se ele fosse lá e comprasse um pouco de empreendimentos que são tijolo, laje corporativa, como eu ia dizendo, shopping center, mas também dentro dele ele pode ter tipo papel, alguns títulos de CRI, LCI. Bom, seguindo, a gente tem mais uma categoria, que é a quarta e última, não menos importante. Vou dar uma ressaltada aqui, porque pode ser que você escute de maneiras diferentes. Fundo de desenvolvimento, fundo de renda, mas na verdade são subcategorias, porque um fundo de renda nada mais é que um fundo de tijolo que o seu propósito é construir imóveis que vão gerar uma renda mensal. Um fundo de desenvolvimento que está dentro da categoria do tijolo, ele nada mais é também que é um fundo de tijolo, mas o seu objetivo é construir e revender esses imóveis. Então ele vai distribuindo o lucro à medida que ele vai revendendo esses imóveis. O quarto e último título, ele é também chamado de FOFs, porque aí é um termo em inglês, Fund of Funds, que é fundo de fundos. Esse aí, geralmente quem está começando não tem ideia do que comprar, embora existe muitos investidores já com uma maturidade boa que gostam de comprar fundo de fundo. Eu, particularmente, tenho na minha carteira. Mas o fundo de fundo, ele compra outros fundos imobiliários. Ele não é atrelado a nem o papel, nem a uma laje, ou um tipo tijolo, ou um híbrido. Não, ele compra outros fundos imobiliários. E dentro desse fundo imobiliário existe uma série de diversificação, tá ok? Por exemplo, não é uma recomendação de compra, um dos fundos de fundos, um dos FOFs, seria o BCFF11. Mas, Cleber, você falou aí dos 4 tipos de categorias que tem de fundos imobiliários, e tipo tijolo, tipo papel, tipo híbrido, tipo fundo de fundo. Mas por que eu faria isso? Bom, um fundo imobiliário hoje, você pode estar comprando ele por menos de R$ 100 ou um pouco mais de R$ 100. Como eu já citei, não é uma recomendação, mas, por exemplo, o fundo de fundo que eu falei, o BCFF11, hoje ele está em média, no dia que eu estou gravando esse vídeo, se eu não me engano, R$ 72. Mas eu vou colocar na tela aí a cotação, a última cotação desse fundo. E tem também o VISC11 lá, que é só de shopping center, que ele está em R$ 101. O que eu quero dizer com isso? Que R$ 100 você vai estar investindo só em shopping center. Simplesmente você vai começar a ter um aluguel. Mas você vai ter um aluguel que vive já daquilo ali,
De maneira nenhuma. Isso é a longo prazo. Você simplesmente vai fazendo aportes mensais e vai estar recebendo. Se você compra esse mês, geralmente a data é dia 15, você comprou esse mês, esse fundo, por exemplo, como eu falei de shopping, o VISC 11, ele está pagando uma média de 60 centavos, também vou colocar na tela aí, os últimos proventos, os últimos dividendos que eles tiveram, os últimos proventos que eles tiveram, para você ter uma ideia. Então, isso você recebe mensal por cota, entendeu? O fundo imobiliário, como eu falei antes, o crescimento orgânico dele não é muito, porque sobra 5%. Mas o fundo imobiliário é uma maneira inteligente de você investir também no ramo imobiliário. E você vai diversificando o seu patrimônio. Porque você não adianta pensar, colocar só. Tem investidores que não gostam de colocar só em ações, ou gostam de colocar só em ações, só em fundos imobiliários, só em renda fixa. A minha filosofia, o que eu acredito ao longo desses últimos 10 anos, aí, 12 anos que eu venho estudando o mercado financeiro, é que diversificar é um dos segredos, que acaba não sendo um segredo que eu estou contando aqui, né? E muitos outros também acreditam nisso. Por que que eu penso dessa forma? Porque você diversificando é como os 4 elementos que nós temos. Nós temos lá o ar, fogo, terra e água. Você não pode ter só água, você não pode ter só fogo. Imagina a terra só cheia de vulcão, ninguém ia viver. Você não pode ter só ar, só vento. Não, mas também você não pode ter só terra. E como pensando nesse equilíbrio, você tem que ter um equilíbrio nos seus investimentos. Porque no momento atual que eu gravo esse vídeo, a renda fixa está bombando. A Selic está a 9,25, a CDI 9,15. Nós estamos aí com a inflação a mais de 10%. Bom, você conhece os indexadores financeiros? Deixa aí no comentário. Se vocês não conhecem, eu posso fazer um vídeo só sobre indexadores financeiros, explicando passo a passo o que é cada um. Hoje eu vou ficando por aqui, eu agradeço você que ficou até esse presente momento nesse vídeo. E se ficou alguma dúvida sobre fundos imobiliários, a ideia é passar de uma maneira enxuta, com menos de 10, 15 minutos, espero que sim, vou saber só quando eu terminar esse vídeo, para deixar de uma maneira clara o que é o fundo imobiliário. É lógico que mais para frente a gente vai estar colocando como analisar um fundo imobiliário, onde nós podemos pesquisar, de que maneira que nós podemos ver passo a passo. Mas eu peço a você que está vendo esse vídeo, deixa nos comentários aquilo que não ficou claro para você, aquilo que eu não consegui transparecer e deixar de uma maneira que você realmente entendeu. Porque, no meu ponto de vista, o ensino ele não pode ser uma pessoa falando com os demais ouvindo, porque cada um tem uma percepção do mundo, cada um tem uma maneira de ver as cores, cada um tem uma maneira de enxergar tudo aquilo que está à nossa volta. E assim não é diferente no mercado do investimento. Mas aqui nós estamos para quebrar esse tabu de que você não consegue, que não é possível e é só rico que pode investir. Na verdade, você tem que sim dar valor ao suor do seu trabalho e pensar no futuro, porque sempre ele vem. Agradeço e até o próximo vídeo.